Você já percebeu que muitas pessoas não estão presas nas dívidas apenas porque ganham pouco, mas porque repetem atitudes que as empurram cada vez mais fundo? A Bíblia fala muito sobre dinheiro para revelar o coração. O dinheiro mostra nossas prioridades, nossos medos, nossa disciplina e sua fé. Quando o coração está dominado pela pressa, pela comparação, pela ansiedade e pela falta de sabedoria, a vida financeira começa a sangrar em silêncio. Dívida não é apenas um número no aplicativo do banco. Dívida pode virar corrente emocional. Ela tira o sono, rouba a paz, causa brigas dentro de casa e faz a pessoa sentir vergonha até de olhar para o próprio extrato. Porque se a atitude não muda, qualquer dinheiro novo vira apenas alívio temporário. A pessoa recebe, paga uma parte e logo volta ao ciclo. A primeira atitude que mantém uma pessoa presa nas dívidas é viver acima do que pode para parecer estar melhor do que realmente está. A pessoa não compra apenas porque precisa. Ela compra para provar algo. Compra para se sentir aceita. Compra para não parecer menor que os outros. Vê alguém viajando, trocando de roupa, reformando a casa, postando uma vida bonita e sente que também precisa mostrar que está vencendo. Mas a Bíblia alerta sobre a aparência. Há quem se faça rico sem ter nada, e há quem se faça pobre tendo grandes riquezas. Tem gente que parece próspera por fora, mas está sufocada por dentro. Tem foto bonita, roupa nova, mesa cheia, mas também tem boleto atrasado, cartão estourado e ansiedade escondida. Quando alguém gasta para sustentar uma imagem, deixa de administrar a própria vida e passa a financiar uma versão falsa de si mesmo. E ninguém consegue manter uma mentira sem pagar caro por ela. Às vezes o preço vem em parcelas pequenas, uma compra aqui, outra ali, um limite usado, um empréstimo aceito, uma renegociação feita sem plano. Deus não chamou ninguém para viver escravo da opinião dos outros. É melhor viver uma fase simples com paz do que uma aparência luxuosa com desespero. A segunda atitude é não contar o custo antes de agir. Jesus ensinou que ninguém começa a construir uma torre sem antes sentar e calcular se tem recursos para terminar. Antes de construir, calcula. Antes de prometer, calcula. Antes de parcelar, calcula. Só que muita gente faz o contrário. Primeiro se empolga, depois se compromete, depois se assusta e, por fim, tenta descobrir como vai pagar. A pessoa olha apenas se a parcela cabe naquele mês, mas não olha o conjunto. Esquece que já existem outras parcelas, que pode surgir um remédio, um conserto, uma emergência, uma conta extra. Calcula a compra como se a vida fosse perfeita, mas a vida real sempre exige margem. Contar o custo é uma atitude espiritual e prática. É reconhecer que entusiasmo não substitui sabedoria. Nem toda oportunidade é uma porta de Deus. Às vezes é apenas uma pressão bem embalada. Nem toda promoção é economia. Às vezes é só uma forma bonita de fazer você gastar dinheiro que não estava preparado para gastar. Muita gente entra em dívidas porque diz sim rápido demais. Sim para uma compra, uma festa, uma viagem, um favor financeiro, um compromisso que não cabia no orçamento. Mas o prudente vê o perigo e se protege. O simples segue em frente e sofre as consequências. A terceira atitude é amar o consumo mais do que o contentamento. A Bíblia diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Essa frase confronta uma sociedade que ensina o contrário. O mundo diz que você só será feliz quando tiver mais. Mais roupa, mais casa, mais tecnologia, mais viagens, mais reconhecimento. Mas a Bíblia mostra que existe uma riqueza que começa quando a alma para de ser escrava da falta. Contentamento não é acomodação. Não é parar de crescer, trabalhar ou sonhar. Contentamento é não permitir que a falta de algo controle sua alegria. A dívida muitas vezes nasce
quando a pessoa não sabe esperar. Ela quer agora, mesmo sem dinheiro, sem planejamento e sem paz. O desejo grita e ela obedece. O problema é que todo desejo que manda em você vira um senhor. Quando o consumo governa o coração, Deus deixa de ser o centro e a pessoa começa a obedecer ao impulso, à comparação e à ansiedade. O cartão de crédito e o parcelamento longo dão uma falsa sensação de poder. Parecem abrir portas, mas muitas vezes vendem a tranquilidade dos próximos meses por alguns minutos de satisfação. Antes de comprar, pergunte: eu realmente preciso disso agora? Essa compra me aproxima da paz ou me afasta dela? Estou comprando por necessidade ou por vazio? A quarta atitude é ignorar pequenos gastos porque parecem inofensivos. Muita gente imagina que o problema financeiro está apenas nas grandes compras, mas, muitas vezes, o vazamento está nas pequenas decisões repetidas todos os dias. Um lanche aqui, uma taxa ali, uma assinatura esquecida, uma entrega por aplicativo, uma compra barata que parecia imperdível. Separados parecem nada. Juntos viram um buraco. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem despreza o pouco geralmente perde o controle do muito. Não porque Deus não queira abençoar, mas porque sem administração, o aumento também escapa. O problema dos pequenos gastos é que eles não assustam na hora. Uma dívida grande assusta. Um empréstimo assusta. Mas o pequeno gasto entra disfarçado de normalidade. Só que dívidas nem sempre começam com uma grande queda. Às vezes começam com pequenos descuidos repetidos. A formiga em Provérbios trabalha, ajunta, prepara e organiza. Ela entende que pequenas ações constantes constroem provisão. O contrário também é verdadeiro. Pequenos desperdícios constantes constroem aperto. Respeitar cada real não é viver com medo. É entender que recursos são responsabilidade. Quando você anota e observa, descobre que o dinheiro não desapareceu. Ele saiu por portas pequenas que você não vigiou. A quinta atitude é fugir da verdade, por medo de encarar a realidade. A pessoa sabe que está mal, mas evita olhar. Não abre o aplicativo, não soma as parcelas, não confere os juros, não lê os contratos, não quer saber exatamente quanto deve. Prefere viver com uma ansiedade vaga do que enfrentar uma verdade clara. Mas Jesus disse que a verdade liberta. Enquanto a dívida é uma sombra sem nome, ela parece um monstro impossível. Quando você coloca números, datas e prioridades no papel, a situação pode continuar difícil, mas deixa de ser invisível. E o que deixa de ser invisível pode começar a ser enfrentado. Fugir da verdade não diminui a dívida. Apenas aumenta o poder que ela tem sobre você. Os juros não param porque você não olhou. O prazo não muda porque você evitou pensar. A cobrança não desaparece porque você empurrou para depois. Há pessoas que dizem: eu não olho porque fico nervoso. Mas não olhar está trazendo paz? Normalmente não. A pessoa continua nervosa, só que sem direção. Talvez o primeiro passo não seja pagar tudo imediatamente. Talvez o primeiro passo seja escrever tudo. Quanto devo? Para quem devo? Qual dívida tem juros mais altos? O que está atrasado? O que pode ser negociado? O que precisa parar hoje? A verdade pode doer no começo, mas a mentira prolonga o sofrimento. A sexta atitude é tomar decisões financeiras movidas pela ansiedade. Ansiedade é uma péssima conselheira. Ela faz a pessoa escolher rápido demais, aceitar propostas ruins, cair em promessas fáceis e buscar alívio imediato em vez de solução verdadeira. Quando alguém está desesperado, qualquer oferta parece saída. Mas nem toda saída leva à liberdade. Algumas apenas trocam uma corrente por outra mais pesada. A Bíblia nos orienta a apresentar nossas preocupações a Deus, e isso não significa ignorar problemas.
significa não permitir que o medo governe as decisões. Uma mente tomada pelo pânico não calcula bem, não compara bem, não pergunta bem e não espera bem. Ela só quer respirar. E é nesse momento que muitos aceitam empréstimos com juros altos, renegociações confusas ou compras para aliviar tristeza. A ansiedade financeira também empurra para o gasto emocional. A pessoa teve um dia ruim e compra para se consolar. Brigou com alguém e compra para sentir controle. Está cansada e compra facilidade sem avaliar o custo. Só que o consumo usado como anestesia sempre cobra a conta depois. Antes de uma decisão importante, pause, ore, respire, leia detalhes e espere o impulso baixar. Na multidão de conselhos há segurança. A sétima atitude é desprezar a disciplina por achar que ela é sofrimento. Muita gente quer sair das dívidas, mas não quer mudar a rotina. Quer liberdade sem corte, paz sem renúncia, milagre sem obediência. Mas a Bíblia mostra que disciplina no presente produz fruto no futuro. Nenhuma correção parece agradável no momento, mas depois produz paz para quem é treinado por ela. Sair das dívidas exige uma fase de ajuste, e essa fase incomoda. Talvez seja preciso parar de comprar por um tempo, cancelar gastos, vender algo, diminuir saídas, cozinhar mais em casa, adiar planos, conversar com a família, mudar o padrão e dizer não. O desconforto da disciplina é menor que a dor da escravidão. Muitas pessoas confundem disciplina com perda de vida, como se controlar gastos significasse nunca mais ter alegria. Mas disciplina não mata a alegria. Ela protege a alegria verdadeira. Ela impede que prazeres pequenos destruam sonhos maiores. Ninguém sai de uma prisão financeira apenas com emoção de um dia. É preciso constância, um pagamento por vez, uma escolha por vez, um corte por vez, uma negociação por vez. Disciplina também é espiritual, porque envolve domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Quem aprende a dizer não ao impulso, começa a recuperar autoridade sobre a própria vida. A oitava atitude é tentar resolver tudo sozinho, sem humildade para buscar ajuda e sem colocar Deus no centro. Existe uma vergonha silenciosa nas dívidas. A pessoa se sente fracassada, tem medo de ser julgada e esconde a dor. Sorri por fora, sofre por dentro e tenta carregar sozinha um peso que já está esmagando sua alma. Mas a Bíblia valoriza conselho e humildade. O orgulhoso prefere fingir controle. O humilde aceita aprender. O orgulhoso diz, eu dou um jeito. O humilde diz, eu preciso mudar. Essa diferença pode mudar uma vida inteira. Buscar ajuda não significa expor sua vida para qualquer pessoa. Significa procurar orientação correta. Pode ser alguém maduro na fé, alguém organizado financeiramente, alguém que ajude você a montar um plano, negociar prioridades e enxergar o que sozinho você não está conseguindo ver. E colocar Deus no centro significa reconhecer que dinheiro não é apenas matemática. É coração, é desejo, é medo, é orgulho, é comparação, é ansiedade, é mordomia. Quando Deus entra nessa área, Ele não quer apenas pagar contas. Ele quer transformar a maneira como você lida com recursos, decisões e desejos. Muitas pessoas pedem a Deus portas financeiras, mas continuam mantendo abertas as portas do desperdício. Pedem aumento, mas não querem organização. Pedem livramento, mas alimentam impulsos. Pedem prosperidade, mas não aceitam sabedoria. Deus pode abrir caminhos, mas a pessoa também precisa abandonar as atitudes que a mantêm presa. A boa notícia é que dívida não precisa ser o fim da sua história. Deus não despreza quem reconhece seus erros. Ele não rejeita quem volta com humildade. Talvez você tenha se reconhecido em uma ou várias atitudes. Viver de aparência, não contar o custo, amar o consumo mais que o contentamento.
Ignorar pequenos gastos, fugir da verdade, decidir pela ansiedade, rejeitar disciplina, tentar carregar tudo sozinho. Nenhuma delas precisa continuar governando você. O primeiro passo é reconhecer. O segundo é se arrepender do que precisa ser mudado. O terceiro é agir com sabedoria. Não tente vencer todas as dívidas em um único dia, mas também não use isso como desculpa para continuar parado. Comece hoje com uma decisão real. Olhe para os números. Corte o que precisa ser cortado. Pare de criar novas dívidas. Organize prioridades. Busque conselho. Ore com sinceridade. Peça domínio próprio. Peça sabedoria. A liberdade financeira, segundo a Bíblia, não é apenas ter dinheiro sobrando. É não ser dominado pelo dinheiro. É poder dormir em paz, viver com verdade, honrar compromissos e usar recursos sem ser usado por eles. A dívida grita que você está preso, mas a sabedoria de Deus chama você para um caminho de liberdade. Cada escolha sábia é uma corrente a menos. Cada não dito ao impulso é uma porta se abrindo. Cada passo de disciplina é uma prova de que você não precisa terminar como começou. Então, antes de pedir apenas mais dinheiro, peça a Deus um coração mais sábio, porque dinheiro sem sabedoria escapa. Mas sabedoria, mesmo começando com pouco, constrói uma nova história. E se hoje você está no fundo das dívidas, não aceite a mentira de que acabou. Com humildade, verdade, disciplina e direção de Deus, o fundo pode se tornar o lugar onde sua virada começa.